Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Sobre as bênçãos de Deus, estamos reunidos para celebrar com alegria a solenidade do corpo e do sangue de Cristo, a festa do pão e da partilha. E fazer memória da doação do Senhor nos leva à partilha da vida. Nosso alimento na caminhada cristã, Jesus desperta em nós a disposição para a superação da fome, da miséria e da injustiça em nossa sociedade. E o Evangelho desta quinta-feira, dia 16 de junho de 2022, é o Evangelho de Lucas, o capítulo 9, versículos do 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto." Mas Jesus disse: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Eles responderam: "Só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente." Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: "Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje todos nós somos convidados a celebrar o pão vivo que dá vida. Precisamos celebrar, proclamar, professar e expressar a nossa fé inabalável na presença real de Cristo morto, ressuscitado, nas espécies eucarísticas. Eis a nossa fé. Cremos com todo o nosso coração e com toda a nossa mente que nas espécies eucarísticas oferecidas como sacrifício de Cristo, sacrifício único, perfeito, eterno, o Senhor está realmente presente no seu corpo, no seu sangue, alma e divindade. Tão perfeito, tão real como está no céu. Ante o pão e o vinho consagrados, podemos dizer: Deus está aqui, ó vinde adoradores, adoradores a Cristo Redentor. Agora, nas espécies consagradas, já não há mais pão, já não há mais vinho, há somente o corpo e o sangue do Senhor morto e ressuscitado. Todo no que era vinho, todo no que era pão, é Ele, adorável, amável, vida para a nossa vida. Portanto, trata-se de um mistério de fé, mistério que somente pode ser compreendido de joelhos. À luz da nossa fé, trata-se de uma realidade concreta que somente pode ser aprendida se abrirmos o coração aos desígnios amorosos e salvíficos de Deus. Não há como perceber, não há como provar, não há como demonstrar cientificamente. Não podemos aprendê-lo, capturá-lo com a nossa razão, com os nossos sentidos, porque o paladar falha, pois saboreia pão e vinho. O tato falha, pois pega pão e vinho. A visão falha, pois enxerga somente pão e vinho. O olfato falha, pois cheira pão e vinho.
Somente pelo ouvido que crê o que o escuta, podemos perceber o mistério. Somente a audição não falha, porque ouvimos, escutamos. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu sou o pão vivo descido do céu. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Eis um mistério tão grande, meu querido e minha querida. O pão que Cristo dá é carne dada, a carne sacrificada, entregue na cruz para a vida do mundo. Que mistério, que grande amor! E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este lindo e importantíssimo Evangelho de hoje vai nos conduzindo. Como não se emocionar, não é mesmo? Agora, observe atentamente. Jesus nos dá consciência de que o corpo de Deus está à disposição para ser alimento de todas as almas em qualquer momento, em todas as circunstâncias da nossa vida, não importando se a hora já está adiantada. Ele nos mostra que precisa de nós para que o milagre aconteça. Deus não quer agir sozinho. Quando acolhia as multidões, ele falava do reino de Deus, curando-as de suas mazelas, seja elas físicas, espirituais. Jesus já sabia que elas precisariam de alimento para o resto da caminhada. Sabia que somente a cura e o anúncio do reino de Deus não os sustentariam depois que saíssem dali. Sabia que com a chegada do fim do dia, ao entardecer, eles iriam estar fracos. Por isso, ele se voltou para os seus discípulos, que estavam fortes, sim, eles estavam bem alimentados. Deu-lhes instrução para que eles mesmos dessem de comer aquelas pessoas, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. E Jesus sabia que os seus discípulos tinham algo para oferecer, e mesmo sendo pouco, daria para nutrir uma multidão e para muito mais. Eles, porém, subestimavam o que possuíam e apelaram para a maneira mais prática e confortável. Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. No entanto, Jesus nem se importou com essa possibilidade e prosseguiu com as suas instruções. Manda o povo sentar-se em grupos de 50, e depois de tomar os 5 pães e os 2 peixes que os discípulos colocaram à disposição, Jesus elevou os olhos para o céu, abençoou-os e deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Portanto, observe, essa é a metodologia de Jesus para nós, seus discípulos e discípulas: fazer-nos participantes dos seus milagres entre os homens aqui na terra. Jesus poderia ter rogado ao Pai e do nada o milagre teria acontecido, mas não. Ele nos mostrou que a nossa participação é imprescindível. A sua palavra nos serve de alimento, de instrução para que os prodígios aconteçam por meio de nós. E a palavra de Deus é alimento comparável ao corpo e sangue do Senhor. Quando nós anunciamos a palavra e a interpretamos sobre a luz do Espírito Santo, nós estamos saciando a fome de Deus que as pessoas têm. São os nossos 5 pães, são os nossos 2 peixinhos, os quais colocamos à disposição para que Deus realize o milagre. Precisamos, então, seguir as instruções do Mestre, fazer com que as pessoas se assentem, formem grupos homogêneos com a mesma disposição, com a mesma fome, com a mesma vontade de se alimentar, com os mesmos objetivos, com os mesmos propósitos. Agora, do contrário, estaremos malhando com ferro frio. E Jesus não nos mandou distribuir alimento aleatoriamente, de acordo com a nossa própria vontade, apregoando o que nós pensamos e entendemos. Ele nos deu um caminho e nos instruiu a segui-lo. E assim como Deus quer a nossa colaboração para alimentar o povo com a sua palavra, da mesma forma, Deus precisa da nossa participação na Eucaristia. A nossa parte é ofertar a Ele a matéria do pão, do vinho, que são os frutos do nosso trabalho. No entanto, não basta somente a oferta do pão, do vinho material, mas o nosso acolhimento espiritual, manifestado pela fé na presença real de Jesus na hóstia consagrada. Sem a nossa fé, estaremos comungando inútil, indignamente, porque a fé é quem nos faz sair do nosso comodismo e vestir a veste de Cristo, nos tornando um com Ele.
Amém? Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Peço novamente a sua colaboração. Compartilhe este lindo e riquíssimo evangelho, divulgue nas suas redes sociais, no seu grupo de Facebook, de WhatsApp. Leve a palavra de Deus, evangelize. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.